Olá, meu nome é Raquel de Freitas Agonde, eu sou aluna de Engenharia de Produção da Univesp e vim apresentar, representando o meu grupo, que é o 5N4 do Polo de Vinhedo, que tem os integrantes o Elcio, o Leandro, o Paulo e eu. Vim apresentar o nosso projeto integrador número 3, que tem como título o desenvolvimento de aplicativo para a solução de problemas, utilização da gestão da qualidade para a melhoria da gestão da cadeia de suprimentos. Então, para fazer uma contextualização, eu vou falar sobre a introdução, objetivos, fundamentação teórica e metodologia. Para a introdução, eu começo a falar sobre a quarta revolução industrial, que é o que causou a geração da indústria 4.0, e a indústria 4.0 trouxe então a globalização 4.0, que tornou o mercado muito mais competitivo e muito mais rápido. Então, existe uma urgência no atendimento da demanda e entrega de qualquer lugar do mundo, um rápido lançamento de produtos inovadores e tudo isso gera então uma dificuldade de destaque no mercado para as empresas que estão competindo entre si. Para aumentar esse destaque, necessita de um maior planejamento estratégico e isso pode ser feito por melhorias na cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos é uma rede que interliga todos os negócios de uma empresa. Então, o objetivo do trabalho é desenvolver um aplicativo de celular para identificação e solução de problemas na produção, utilizando ferramentas de qualidade, de melhoria contínua, e como justificativa a gente tem explorar essas ferramentas digitais para resolver problemas relacionados à crise do Covid-19, que é o que está acontecendo agora, e por elas serem digitais, auxilia mantendo o isolamento social. Como fundamentação teórica, a gente traz a parte de gestão de cadeia de suprimentos, também conhecida como Supply Chain Management, que é uma integração dos processos industriais e comerciais, partindo desde o consumidor final até os fornecedores. E ela tem alterado um pouco conforme o avanço da tecnologia, porque a automação industrial e a internet, a partir do uso delas, as máquinas começaram a fornecer dados de produtividade, falhas da produção, aponta a manutenção necessária da máquina, e tudo isso faz com que a gestão estratégica, junto com a tecnologia, reduza os erros da produção. Então, a globalização relacionada à cadeia de suprimentos mostra que a cadeia de suprimentos que antes podia ser local, ela passa a ser global, trazendo um monte de desafios, como idioma, distância, o aumento de tempo no trânsito, flutuação de câmbio e essa necessidade de controle do working capital das companhias, que em fluxo global ele aumenta muito por causa da demora na entrega da matéria-prima, demora de trânsito de navios e etc. E tudo isso está sendo influenciado pela pandemia do coronavírus, que está trazendo impacto na economia, por redução de PIB, retração econômica, diminuição da circulação de pessoas e de produtos, e isso é muito prejudicial aos polos produtores, porque eles não conseguem receber as matérias-primas dos fornecedores, não conseguem enviar as mercadorias prontas que eles produziram. E também o desemprego ocorre a desaceleração do consumo, que também é justificado a causa da retração econômica. Dentro da melhoria desses problemas, a gente traz as ferramentas da qualidade de melhoria contínua. A gente destacou só algumas nesse primeiro momento e que a gente vai utilizar mais para frente. Então, o programa 5S, ele vem do Seiri, Seiton, Seiksu, Seiketsu e Shitsuki, desculpa pelos nomes errados, mas ele envolve o descarte, a ordenação, a limpeza, a padronização e a autodisciplina dos processos dentro de uma indústria, dentro de onde você aplicar esse programa. O PDCA, que ele significa Plan, Do, Check, Enact, que é para planejar, desenvolver, controlar e aprimorar os processos, é um ciclo. E o diagrama de Ishikawa, em que você agrupa as causas dos problemas em 6 M's, que é o M de mão de obra, método, matéria-prima, medida e meio ambiente. E o 6 Sigma, que é
já uma ferramenta de melhoria contínua para prevenção de defeitos que causem insatisfação aos clientes e engloba a melhoria contínua do negócio, a aplicação do pensamento estatístico em todos os níveis de atividades, a utilização de indicadores de desempenho e de metodologias que integrem os processos a fim de otimizá-los e a capacitação e comprometimento dos colaboradores. Em relação às disciplinas já estudadas anteriormente, as que a gente conseguiu aplicar nesse projeto integrador foram essas 6, que estão em relação a sistemas de informação informática, a utilização de software, aplicativos, internet, em relação à produção de textos e de sociedade e cultura, nos auxiliou na escrita do relatório, no compartilhamento de ideias dentro do grupo e na criação de um formulário, e metodologia científica e os projetos integrador 1, 2 e 3, a busca de informações e aprimoramento da escrita acadêmica. A metodologia utilizada, primeiramente, foi criado um Google Forms, em que foi questionado sobre qual área da indústria o aplicativo poderia ser proveitoso, a utilidade desse aplicativo e quais problemas vêm acontecendo em relação à área da pessoa, né, onde ela trabalha, por conta da crise da pandemia, e se o aplicativo poderia ajudar a solucionar esses problemas. Também foi feito um aprofundamento do estudo das ferramentas de qualidade e de melhoria contínua para serem utilizadas no aplicativo e foi elaborado um layout do aplicativo, em que a ideia do aplicativo é fazer com que a pessoa aprenda e faça melhorias dentro da sua empresa. Então, aqui a gente trouxe um exemplo da pesquisa do formulário, ela tinha essa cara com uma introdução, né? Somos alunos da Engenharia de Produção da Univesp e estamos desenvolvendo um projeto. E aí foi descrito que a nossa ideia é desenvolver um aplicativo que ensine e ajude o usuário a utilizar de ferramentas da qualidade e de melhoria contínua para resolver seus problemas da indústria. Para isso, contamos com a sua ajuda para termos as melhores escolhas na criação do aplicativo. Aí é um agradecimento. E então eu já vou mostrar os resultados para vocês. Dentre os resultados, além do que aparece no Google, todos são relacionados ao Google Forms, a esse formulário que foi criado, que tinha 12 questões. A gente obteve 41 respostas, em que 70,7% das respostas as pessoas trabalhavam na indústria. Aí, dentro do setor da indústria, a gente tem vários, tem alimentícia, automotiva, fertilizantes, beneficiamento, construção civil, cosméticos, tem mais, química, cerâmica, saúde, implantes, petróleo e gás, têxtil, tratamentos de efluentes. A maioria com trabalhos na qualidade, né? Eu vou voltar um pouquinho para avaliar aqui. A maior quantidade de pessoas que responderam o formulário são da indústria alimentícia e da indústria automotiva, que trabalham na área de qualidade. Também tem uma boa parte que não trabalha na indústria, a maioria na parte de educação, mas também logística, paisagismo, seguros e acadêmicos, né? Foi perguntado se as pessoas conheciam as ferramentas de qualidade e melhoria contínua e 95% respondeu que sim. E quais as ferramentas as pessoas conhecem? Aqui dá para ver claramente que o programa 5S é o mais conhecido, em que 39 pessoas responderam, ou seja, o total de pessoas que conhecem ferramentas de qualidade conhecem o programa 5S. Em segundo lugar, vem o PDCA. Em terceiro, o 5W2H. E em seguida vem o diagrama de Ishikawa e o gráfico de Pareto com 63%, né, 26 respostas. E também foi perguntado qual das ferramentas de qualidade você já usou no seu trabalho. Daqui a gente tem que o programa 5S ele aparece destacado novamente e com 87%, né? Depois o PDCA com 27 respostas e o gráfico de Pareto e o 5W2H com 18 respostas, 43%. Também foi perguntado em relação a quais ferramentas você considerou melhores. O programa 5S também recebeu destaque, mas já com um número bem menor de votos, 68%, né? E
também seguida do PDCA, e aí teve uma igualdade entre o diagrama de Chicago, o gráfico de Pareto e o 5W2H. São as ferramentas que mais se destacaram até por todo o formulário, então foram selecionados para fazer o aplicativo, o programa 5S, o PDCA, o gráfico de Pareto e o 5W2H, que são as respostas que tiveram respostas como mais usadas. Com relação aos problemas da crise do coronavírus, todas as áreas apresentaram problemas. 65,9% das pessoas responderam ter problemas quanto ao seu trabalho, porque, por exemplo, se a pessoa trabalhava no RH, ela não tinha problema com a crise do Covid, né? Ela mesmo trabalhando no home office, ela não precisava ir para a empresa, ela não teve seu trabalho afetado. Mas em outras áreas isso aconteceu. A maioria dos problemas foi relacionados à redução de produção, redução de mão de obra, tanto por afastamento por contágio do coronavírus ou por férias obrigatórias pela empresa, redução de jornada, redução de salários e o afastamento, né? Você evitar, a pessoa não consegue ir até a fábrica, não consegue desenvolver atividades essenciais que deveriam ser desenvolvidas presencialmente, né? Que não dá para fazer por home office. Com relação à utilidade do aplicativo, 100% das pessoas consideraram que esse aplicativo seria útil no seu trabalho, mas apenas 51% considera que resolveria o problema em relação ao coronavírus. Isso mostra o quanto o aplicativo ele tem mercado, né? Porque todas as pessoas se interessaram por ele, e tudo bem, ele não conseguiria resolver todos os problemas em relação ao coronavírus, porque a maioria dos problemas foi em relação à redução de mão de obra, redução de produção, e talvez ele conseguiria auxiliar na melhoria da produção, mas não tanto em relação à parte econômica que o coronavírus tem atrapalhado, né? Então, foi desenvolvido o aplicativo. Vou mostrar a criação do logo, a divulgação e as telas do aplicativo. Tudo isso, o desenvolvimento do aplicativo, na verdade, ele foi feito só o layout, o aplicativo não foi desenvolvido na programação, mas foi criado um logo. Aqui a gente traz que a ideia desse logo foi a seta subindo os degraus, utilizando o conhecimento, ou seja, que as melhorias, melhorias quer dizer, subir degrau significa melhorar, né? E utilizando o conhecimento, que é a cabeça. E o círculo ao redor, para dizer que a melhoria é contínua, então é como se fosse uma reavaliação sempre sendo feita. E o nome, que é Let's Improve, vem de Continuous Improvement, que significa melhoria contínua em inglês. E para divulgação, a gente pensou em colocar mesmo nas plataformas digitais, nas lojas de aplicativos, tanto de Android como iOS ou outras que estiverem. A gente montou, então, um exemplo de como esse aplicativo ficaria exposto na Apple Store, no caso aqui da Play Store, desculpa. E, desculpa. Então, aqui, uma descrição para esse aplicativo seria: Let's Improve é um aplicativo que ensina você e seus colaboradores sobre ferramentas de qualidade e melhoria contínua. Com ele, você vai aprender a resolver problemas e encontrar soluções de uma maneira mais rápida e aumentar sua produtividade. Atualmente, com as ferramentas Programa 5S, PDCA, 5W2H e Gráfico de Pareto. Então, nesse primeiro momento, traria essas ferramentas, né? Tem um exemplo de tela, enfim. Então, aqui agora mostrando as telas que nós desenvolvemos do layout, a gente fez a tela de cadastro, a listagem de ferramentas e o tutorial e uso das ferramentas. Aqui a tela de início seria um bem-vindo, o slogan do aplicativo, que seria o app que vai ajudar você a melhorar a sua empresa, trazendo o chamativo, a valorização da pessoa que estudar e quiser se dedicar para ajudar a sua empresa, tanto a sua empresa, se for uma empresa própria, como se for uma empresa em que você trabalha, né? Então, aqui é a tela de cadastro de usuário. A ideia é que cada usuário tenha o seu login e senha, porque cada vez que ele utilizar a ferramenta, ele vai poder ter acesso ao que foi escrito e ao que todas as anotações que ele teve. Aí a lista de ferramentas,
que seria, no primeiro momento, as 4 já citadas, o programa 5S, o ciclo PDCA, o 5W2H e o gráfico de Pareto. A partir do momento em que ele clica numa dessas ferramentas, apareceria uma tela de início e as telas de explicação de como é o programa, como funciona essa ferramenta, o que é, né, e como utilizar essa ferramenta. Como exemplo aqui do programa 5S, explica o que é o cada S e depois pergunta como você poderia organizar melhor, por exemplo, no S do Seiton. Como você poderia organizar melhor? No sentido de o que poderia ser feito em relação à organização para que não ocorra mais esse problema. O ambiente está limpo e pronto para a realização do trabalho? Existe senso de limpeza? E assim por diante em relação ao programa 5S. Então, assim, a ideia do aplicativo é sempre, quando você clica na ferramenta, você tem uma introdução do que é essa ferramenta, como utilizar essa ferramenta, e aí essas respostas, a pessoa pode responder e, a partir das próprias respostas, já encontrar a solução do seu problema, ou ela pode enviar essas respostas para a equipe, né, do aplicativo, que vai avaliar e vai ajudar a responder e encontrar a solução para esse problema que a pessoa apresenta. Então, aqui eu dei o exemplo do programa 5S, aqui do ciclo PDCA, também mostrando o que é o PDCA, ali no P, que é Plan, D de Do, C de Check e A de Act, né? Act. Como utilizar o PDCA, então qual que é o problema? Analise como ele aconteceu, por que ele aconteceu, como você pode agir para esse problema não acontecer mais, monte um plano de ação, execute o plano de ação, o que foi observado durante a execução desse plano, o que precisa ser corrigido, sabe? Então, vai ensinando a pessoa a utilizar aquela ferramenta para que ela possa encontrar o próprio problema, a própria solução, desculpa. Aqui o exemplo do 5W2H, que é o what, why, who, where, when, how e how much. Então, qual é o projeto que você está desenvolvendo? Ou seria qual o problema? Por que ele está sendo, por que está acontecendo? Por que esse projeto será realizado? Qual que é o seu objetivo? Então, perguntas em que a pessoa vai respondendo e vai conseguindo refletir sobre aquilo e verificar por que aquele problema está acontecendo e o que pode ser feito para melhorar. Aqui, e por último, o gráfico de Pareto, que é um gráfico para redução de perdas, em que é verificado quais defeitos encontrados, a classificação desses defeitos, calcular a frequência desses defeitos e, enfim, focar no pior defeito e tentar diminuir a sua frequência, né? E assim por diante. Então, nesse caso, o protótipo final é igual ao protótipo inicial, porque não foi possível desenvolver a programação do aplicativo, a gente não tem esse conhecimento para isso, por isso o aplicativo não foi testado, mas a gente tem uma ideia do feedback, porque 100% das pessoas do formulário responderam que consideraram o aplicativo, que o aplicativo seria útil em seu trabalho, e 51,2% responderam que o aplicativo poderia ajudar nos problemas que a sua área vem enfrentando por conta do coronavírus. Então, mostra que o aplicativo teria mercado, né? Em relação às considerações finais, a gente traz como conclusão que o conhecimento e a utilização de ferramentas de qualidade e melhoria contínua vem aumentando, porque 95% das pessoas que responderam o formulário conhecem essas ferramentas, e que a utilização delas realmente pode auxiliar na resolução de problemas da gestão da cadeia de suprimentos. Como eu já disse várias vezes, né, existe um amplo mercado a ser explorado dentro e fora da indústria, isso que foi muito interessante, que todo o trabalho foi desenvolvido pensando em resolver problemas da produção, mas foi visto que não só da produção, mas outras áreas também têm interesse, mesmo a área de educação, a área de RH, tem interesse e área de saúde também, com interesse em utilizar dessas ferramentas no seu trabalho para melhorar a sua organização, né? E a utilização desse aplicativo pode trabalhar melhorando continuamente toda a organização, que é a ideia, né? A melhoria contínua.
Como sugestão para o futuro, a gente verifica a adição de outras ferramentas de qualidade e de melhoria contínua, porque houveram comentários de pessoas falando assim, nossa, que legal o aplicativo, o legal seria ter todas as ferramentas. E assim, a ideia, então, seria começar com essas 4, que eu dei o exemplo de tela, mas depois a gente pode adicionar outras ferramentas de qualidade e de melhoria contínua e também utilizá-las dessa forma, que a pessoa pode acessar, ela pode ter a sua privacidade com o que ela escreve, porque ela tem o seu login para isso, e ela pode ir direcionando dúvidas para a equipe do aplicativo, né? Então, o suporte de dúvidas do uso de ferramentas, que é algo que já existe, mas que se for dúvidas muito complexas, poderia ter até uma consultoria maior, né? O treinamento dos usuários na empresa, isso também poderia ocorrer, da equipe ir até a empresa para treinar o usuário a utilizar o aplicativo, fazer uma apresentação, fazer um treinamento, e consultorias para grandes projetos e implantação do uso do aplicativo nas empresas. Consultoria para grandes projetos, por exemplo, projetos que querem a gente pode já utilizar as ferramentas de melhoria contínua para criar esses projetos, né? São projetos de melhoria. Então, aqui é a fotinha do nosso grupo, eu sou Raquel Agondi, aqui tem o Paulo, o Leandro e o Elcio também. O nome do nosso aplicativo, que é Let's Improve. Muito obrigada pela atenção e pela Univesp pelo projeto.